Vamos abrir nossas Bíblias, amados. Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 1 a 10. Aleluias. Às vezes nós temos dificuldade para entender o verdadeiro processo de Deus, né? Ou o verdadeiro processo bíblico. E diz assim a santa e gloriosa palavra do nosso Deus, repetindo, livro do Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10, que assim está escrito, aleluia. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. Aleluia. E a filha de Faraó disse-lhe: vai, pois foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Soberano Deus e eterno Pai, louvado para sempre seja o teu santo nome. Precisamos, ó Deus querido, entender a motivação de tudo isso que acabamos de ler, mas somente o teu Espírito Santo pode nos revelar. Portanto, ser servido a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Meus queridos e amados irmãos, grande é essa palavra. Meus irmãos, o que significa uma libertação para Deus? O que significa uma festa para Deus?
A palavra de Deus, a qual acabamos de ler, fala de um processo, de uma promessa cumprida pelo Senhor. Quando Deus falou para Abraão, em Gênesis capítulo 15, de 7 a 16, principalmente o verso 15, 16 também, que fala que, 14, 15, 16, que vai falar que o povo sairia com muitos bens, final de 400 anos. Deus havia prometido a Abraão que faria isso. Deus havia prometido a Abraão que faria isso. E isso realmente aconteceu. Só que antes de tudo isso acontecer, o povo estava sendo escravizado. Porque se os irmãos lerem Gênesis 15, de 7 até o 16, vai perceber nessa leitura que Deus, na verdade, havia dito para Abraão que eles iriam sofrer. Deus, inclusive, mostrou para Abraão, através do sacrifício de animais, através também daquela escuridão. Então isso já era sabido que iria acontecer, mas Deus havia prometido que no final de 400 anos esse povo seria liberto. E quando lemos aqui na palavra de Deus, a gente percebe aqui que Deus chama alguém, e esse alguém, Moisés, fala aqui do nascimento dele e de todo o processo do seu nascimento, porque a ordem de Faraó era que matassem todos os meninos, deixassem suas mulheres, porque a comunidade hebreia já estava crescendo muito, e eles tinham uma preocupação muito grande: como comportar aquele povo e como conviver com aquele povo crescendo daquela maneira. Como? Aleluia. Mas nasceu Moisés. Nasceu Moisés. O que nos chama a atenção também é que a mãe de Moisés prepara uma cesta lá de junco e coloca-o dentro. A Bíblia fala que ele era formoso, bonito, e coloca na água. E exatamente, aleluia, quem é que vê essa criança? E a mãe, a irmã dele, Miriam, ficou de longe observando para onde ia aquele cesto. E ali foi aquele cesto, naquela água, até que o cesto foi avistado. E segundo a qual acabamos de ler aqui agora, que quando a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, ela viu a arca ou cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada, que o tomou, mandou pegar
aquela criança. E ela observando, o que nos chama a atenção é que então disse a sua irmã, a filha de Faraó, ou seja, a irmã de Moisés, a Miriam: irei chamar uma das hebreias que cria este menino para ti. Ou seja, você me permite que eu vá chamar uma das hebreias que cria essa criança? Aí a filha de Faraó permitiu. E quem é que veio pegar essa criança? Joquebede, a mãe de Moisés, a própria mãe de Moisés. A própria mãe de Moisés. E dali, criado, devolve. Os irmãos já sabem toda a história. Ele cresce como um príncipe, vira um homem, mas preservando a sua raiz, preservando a sua raiz. Tanto que quando vê um dos seus irmãos sendo atacado, ele mata lá o egípcio. Não, ele não, é obrigado então fugir e vai para Midian. E ali ele é apoiado, ele é recebido por Jetro, que mais tarde se tornará seu sogro. E ele casa e começa a ficar ali cuidando das ovelhas do seu sogro chamado Jetro. E ficou ali durante 40 anos aquele trabalho. Ele deixou toda a riqueza do palácio de Faraó, abriu mão, o que é difícil hoje, alguém abrir mão de algo que possui, que tem, porque Deus tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito, meus amados, ninguém impede. Operando Deus, quem impedirá? E quando Deus tem algo a fazer, Ele vai fazer para a glória do nome dEle. E foi, então, ele ficando, foi quando Deus então, aleluia, o chama. Aí, já estamos no capítulo 3, que Deus nos chama para libertar o povo do Egito. Deus diz bem claro: olha, eu tenho ouvido o clamor daquele povo, e desci para socorrê-los. E você que vai até lá, tirar aquele povo de lá. Isso é libertação. Mas hoje, irmãos, passou-se tanto tempo, tantas coisas aconteceram após a saída do povo judeu do Egito. Passou-se tanto tempo após saírem e receberem mandamentos, leis, estatutos, decretos, tudo. Ou seja, recebeu um combo completo de toda a determinação de Deus. O povo judeu recebeu isso. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a imaginar em que mundo estamos vivendo hoje. Pois é,
Em Mateus capítulo 1, do versículo 21 a 23, mas o 21 diz o seguinte: o Senhor aparece para José em sonhos e começa então a conversar com ele acerca de Maria, a qual ele namorava, e diz assim a palavra de Deus: e ela dará à luz ao filho, e ele se chamará Jesus, que vai livrar o meu povo dos seus pecados. Aleluia. Quando foi dita essa palavra, Jesus é uma forma grega de interpretar uma palavra hebraica, Yeshua, que significa o Senhor salva. O Senhor salva. Coisa linda, meus irmãos. Meus irmãos, o nascimento de Jesus Cristo foi para nos libertar. E hoje muito me preocupa, porque o pessoal pega de uma data que não é exatamente a data que Jesus nasceu. Não foi 25 de dezembro, nunca. Nunca. E nem se sabe ao certo. Cada um tem uma ideia, uma noção. Mas essa data é uma data que vem de longa data histórica, lá de Nirode, veio para o povo romano, e aí criou-se então esse momento de consternação, esse momento em que você só se vê as pessoas desejando felicidade, pessoas que passam o tempo todo brigando, discutindo, debatendo, combatendo, e quando chega nessa data, começa então a dizer Feliz Natal. Passa o ano todo desligado de tudo isso, nem lembra. O mundo não lembra nunca do motivo ou motivação a qual representa o nascimento de Jesus Cristo. É evidente que para muita gente, eu sou um crente quadrado, antiquado, é evidente que para muita gente isso não tem nada a ver, é evidente. E aí começa a inventar um tal de São Nicolau, tal do Papai Noel, aí inventa logo uma tal de uma chaminé. Acho engraçado que o Papai Noel moderno desce para a chaminé, não se suja nem um pouquinho de carvão, desce limpinho, não desbota o branco nem o vermelho. Sabe o que é isso? O negócio é enganar, o negócio é fingir. Fingir não tá bom, o negócio é enganar as crianças e adultos também. E isso tudo não tem nada a ver com o verdadeiro objetivo do nascimento do Senhor Jesus Cristo. A gente ouve muitas vezes, igreja, alguém falar: pastor, mas todo mundo, igreja, irmãos,
Nós não somos todo mundo, nós somos servos de Deus, resgatado por Jesus Cristo. A Bíblia nos fala, irmãos, na primeira carta de Pedro aos seus ouvintes, capítulo 3, verso 15, e tem uma orientação primordial, e que diz: antes, ou seja, antes de tudo, de qualquer coisa, antes de pregar, antes de ensinar, antes de cantar, antes de tocar, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estejais preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E a maioria das pessoas as quais que se dizem comemorar o nascimento de Jesus ainda não aprendeu, ainda não se interessou, ainda não sentiu motivação de santificar a Cristo como Senhor no seu coração. Então, por que e para que comemorar? E aí o comércio gosta disso, né? Começa logo no meio de novembro com a Black Friday, né? E aí emenda logo. Aí haja cartão. Eita Jesus! Haja aí uma festa. E o comércio é que gosta. Mas quer saber da verdade, meus irmãos? Tudo isso não tem nenhum objetivo espiritual. Porque o objetivo espiritual é que está na palavra de Deus em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Isso falou foi Jesus. O objetivo principal é João 3,16, todos já sabem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o objetivo principal. Então as pessoas, irmãos, e o pior de tudo, alguém faz: ah, pastor, mas o que tem a ver? Não tem problema nenhum. Primeiro que Jesus não mandou fazer isso, não foi ordem dele. Se fosse, estaria na Bíblia. Não está na Bíblia para poder comemorar nada dele. Isso é invenção humana. Começa por aí. Mas todo mundo faz. Ah, tá bom. O pastor pode até liberar para fazer. Quer ver Jesus liberar para fazer? Ele. Porque ele sabe o objetivo de tudo isso. A motivação que está por trás, usando algo tão maravilhoso, algo tão tremendo, algo tão sublime, que foi o teu nascimento, aleluia, para a salvação da humanidade, para fins espúrios. E a Bíblia fala para a igreja. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama as coisas desse mundo, o amor do Pai não está nele. Então a igreja não pode copiar o mundo. A igreja tem que ser igreja. Se vocês forem analisar, leia todo o Novo Testamento e você não vai ver na Bíblia nenhum discípulo, nenhum apóstolo, nenhum presbítero, ninguém comemorando essa data.
A própria Bíblia também não te dá respaldo para isso. É lógico que eu não vou ter tempo para dizer exatamente aonde tudo isso começou. Isso vem de longa data. E não podemos comparar o nosso Senhor Jesus Cristo com Nirode, com Deus Sol. Não podemos comparar. Jesus Cristo é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Ele está preocupado com a nossa alma. Porque exatamente nesse momento é que aparecem os bonzinhos, os legalzinhos, e fazem propaganda do que fazem para os outros. Entrega isso, entrega aquilo, compra isso e compra aquilo. No final do ano, jogador de futebol logo aparece, cantores fazendo festa, orfanato aqui, asilo ali, mas durante o ano todo não aparece ninguém. Mas isso é para fazer uma propaganda pessoal, para se promover. O cristão não pode pensar assim, porque a Bíblia diz que o que a mão direita dá, a esquerda não pode ver. Em Mateus capítulo 6, verso 1 diz: já ganhou o seu galardão. A gente vê o mundo que estamos vivendo, mas a igreja que é a igreja permanece fiel na palavra, permanece firme no Senhor. Aleluia. E você vai ver por aí essas coisas espalhando por aí dentro de muitos lugares. Eu não vou aqui tecer mais comentários, porque o objetivo não é ofender esse ou aquele, mas é trazer esclarecimentos, é ter o nosso coração voltado para a realidade, e não vivemos uma vida de mentira, de fingimento e falsidade, e não fazer algo na verdade, aleluia, que não foi determinado por Deus. E quando olhamos, voltamos lá atrás no livro de Êxodo, a gente vê na verdade qual era a preocupação do nosso Deus, quando chamou Moisés para libertar aquele povo do Egito. E no Novo Testamento a gente percebe se cumprindo, aleluia, o que foi falado por Isaías: louvado seja o nome de Jesus de Nazaré, o nascimento de Jesus, para libertar o povo dele, para nos libertar. Aleluia. Estamos aqui para agradecer a Deus pelo grande sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aonde Ele cravou o nosso escrito de dívidas e diz para o inimigo: a condenação destes está cancelada, porque a partir de agora estão libertos pelo meu sangue que derrama nessa terra. Que Deus possa continuar nos falando, esclarecendo, nos preparando para não nos envolvermos com as coisas desse mundo, e que sejamos crentes fiéis, porque Deus vela pela tua palavra e Deus cuida dos seus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus.